paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início à reunião matutina. Eu peço por gentileza os irmãos que ficam em pé, que nós vamos fazer a oração inicial. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados, nós vamos orar. Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do teu bendito sucessor, nosso amado primaz, profeta e supremo pastor, nosso querido irmão Aldo. Muito felizes nós estamos, Santa Vó, por esta festa que iniciamos ontem, e também rogamos à Senhora, a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo, à Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, que abençoem grandemente todos os nossos irmãos aqui reunidos e aqueles que ainda vão chegar, que todos possam sentir de perto a tua graça, a tua bênção e a tua unção. Pedimos também que a Senhora dê muita saúde a todos nós, os teus filhos e servos, que com muita alegria, paz, consolo, união e santidade possamos realizar tudo o que nos compete para a boa realização desta festa e em todas as nossas reuniões. Unge, Vó, também esta matutina, abençoa os teus filhos, o teu povo, aqueles que nos acompanharem pela internet, sejam todos ungidos pela virtude do teu poder. E se vierem visitantes também, que eles possam sentir de perto a tua bênção e a graça do irmão Aldo, nos ungindo, unindo e também nos dando muito consolo pela vitória de mais este batismo, e também que possamos glorificar muito o irmão Aldo pela data de sua coroação, e que na Santa Comunhão também possamos ser grandemente alimentados com a virtude e o poder de Jesus, nosso Senhor. Recebe por tudo o nosso amor, adoração, glorificação e agradecimento, Santa Vó, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria, do Santo Primaz e do teu nome gloriosíssimo de Espírito Consolador. Louvado seja entre nós o teu nome santíssimo e do Santo Irmão Aldo. Amém. Vamos cantar corinho número 1 do Inário Igreja Forte.
estimados irmãos, Jesus, nosso Senhor, fez importantes promessas aos seus discípulos. Prometeu que enviaria o Espírito Consolador e que haverá um só rebanho e um só pastor para governar sua igreja. O nosso santo irmão Aldo faz parte da promessa do Divino Mestre. Sem o santo irmão Aldo, não saberíamos do galardão de Consolador da Santa Vó Rosa, pois foi ele, irmão Aldo, quem revelou ao nosso bispo Eurico para ensinar o nosso povo que ela, Santa Vó Rosa, após ter subido vitoriosa aos céus, era a grande bênção que Jesus havia prometido aos seus discípulos, que é o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João. Assim sendo, sem o santo irmão Aldo, não poderíamos continuar sendo governados diretamente por Deus, através da Santa Vó Rosa, visto que ela passou a usar o nosso Santo Primaz para revelar à sua igreja os ensinos preciosos do Senhor Jesus e a sua doutrina poderosa, que santifica e purifica os corações humildes que aceitarem a mensagem da Igreja Apostólica. Há um ensino nas Escrituras que é uma verdade incontestável de que o povo de Deus, sem profecias, se corrompe, pois as doutrinas falsas e heréticas logo se infiltrariam no meio da igreja. Daí iriam surgir os costumes mundanos e paganizados, e Deus o Pai e seus santos já não poderiam mais ficar no meio de um povo corrompido pelos erros e pecados. Esta Igreja Apostólica nasceu dos céus, graças ao glorioso ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que muito lutaram para que a nossa igreja fosse livre do mundanismo e de todo o pecado, e com mão forte nos levam para os céus. Quando a Santa Vó Rosa deixou o seu corpo físico, todos aqueles daquela época se lembram muito bem a angústia que tomou conta de todos nós, pois sem a Santa Vó Rosa e seu sábio governo, o que seria da nossa igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia a sua igreja. Mas, no terceiro dia em que seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Vó Rosa, junto com a Virgem Maria, apareceram para o nosso irmão Aldo e lhe deram as primeiras revelações. E com esta boa nova, a alegria voltava aos nossos corações. Ela era a grande bênção que continuaria a nos dirigir através do nosso santo irmão Aldo. Portanto, todos podem perceber o valor do ministério do nosso santo irmão Aldo, que nos dirigiu durante 44 anos, pois sem o seu dom de profeta, a igreja não poderia ter alcançado o grau de perfeição e santidade que alcançou em todos os sentidos,
no conhecimento de nossa doutrina, pois nem tudo havia sido revelado à Igreja, e na disciplina que honra a nossa Igreja e que a torna de uma moral elevada e santificada. Outro fato importante foi o crescimento e o desenvolvimento material e espiritual de nossa Igreja Apostólica, alcançando muitas criaturas humildes e sinceras de coração. Com as mensagens dos céus que a Santa Vó Rosa nos deu, através do Santo Irmão Aldo, e com a sabedoria dada ao nosso Santo Primaz para dirigir a nossa Igreja, o crescimento em número de almas convertidas foi muito grande. E o nome de nossa Igreja está sendo conhecido em muitas regiões de nosso país e também no exterior. Graças à grande vitória da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e à dedicação e o amor do Santo Irmão Aldo por nosso povo e por nossa Igreja Apostólica. Fato importante do ministério do Santo Irmão Aldo é a unidade da Igreja, tanto na parte espiritual como na parte material, e numa disciplina que tem livrado o nosso povo dos costumes errados, modas inconvenientes e falsas doutrinas. Outro fato muito importante que realizou junto com a Santa Vó Rosa foram os milagres importantíssimos, curando a muitos que clamavam por seu nome santo e que estavam desenganados, abençoando o trabalho dos nossos irmãos e dos ouvintes do nosso programa A Hora Milagrosa. O poder do Santo Irmão Aldo, livrando-nos dos perigos e intercedendo por este povo apostólico o tempo todo. Cada apostólico tem a prova de como foram e são abençoados pelo nosso Santo Primaz, Irmão Aldo. São bênçãos inumeráveis e incontáveis que nos dão muito gozo, paz, alegria e união. Por isso que hoje é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, confiem de todo o coração em nosso Santo Irmão Aldo e saibam que ele está diante da Igreja e mais presente junto ao seu povo, com todo o poder da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e de milhares de anjos, e que juntos com todo este poder lutam para levar a nossa Igreja para o reino dos céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para terem toda esta proteção. E nunca se esqueçam a luta incansável que o nosso Santo Irmão Aldo travou aqui na terra em favor de nossa Santa Igreja Apostólica. Portanto, em favor de nós todos. A Deus o Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa e querida Vó Rosa, a nossa mais sincera gratidão pela vida preciosa e o ministério glorioso do Santo Irmão
alto. É interessante, irmãos, conforme está nessa mensagem, porque realmente nós, daquela época, jamais pensaríamos que a Santa Vó Rosa iria para o céu. E iria, portanto, e não poderíamos mais contemplá-la, ouvir sua voz, receber seus ensinos, as suas correções, a sua bênção, pois ela se dedicava por nós com um amor muito grande. Tanto é que logo no princípio começamos a chamá-la de vó, porque sentíamos o amor que ela tinha por nós. Sentíamos o poder de Jesus com ela, inclusive para doutrinar a igreja, porque ela não pregava de púlpito, mas do meio do povo ela nos dava aulas maravilhosas que serviam tanto para os membros, como para os obreiros, como para os pastores e como para os visitantes. A inspiração que ela possuía era, irmãos, incalculável, e a gente sentia aquele gozo, aquele consolo, aquela alegria quando ela nos aconselhava. Tem alguns irmãos mais novos que muitas vezes me perguntam: pastor, é verdade que a avó era brava? É verdade que ela era nervosa? Eu falei: é mentira. Eu conheci ela há muitos anos, desde os 15 anos de idade até o dia que ela foi para o céu. Eu nunca vi a avó Rosa brava e nunca vi a avó Rosa nervosa, muito ao contrário. Ela tinha um amor por nós, uma paciência, uma dedicação tão grande que nós chamávamos de avó com sinceridade e beijávamos a mão dela com alegria, porque cada vez que chegávamos perto dela, sentíamos já a sua bênção, a sua graça e o seu conforto. Olha, irmãos, eu vou contar uma coisa. Até mesmo quando Jesus mostrava para ela que ela tinha que pôr alguém na rua. Eu me lembro quando um falso pregador pagou para um casal vir provocar ela em nossa reunião. Porque ele fazia isso, ele tinha raiva de nós, então ele pagava para o povo vir provocar ela. E eu me lembro como se fosse hoje, quando entrou um casal, o moço era alto, 1,80 m, uma moça alta, forte, sentaram no último banco e começaram a namorar. Como que fazendo escândalo, para provocar ela. Eles tinham ganhado para fazer isso. Então as diaconisas foram chamá-la. E depois a Santa Avó nos contou que quando as diaconisas foram chamá-la, notem o dom dela, é o mesmo dom do irmão Aldo. No mesmo instante que as diaconisas foram chamá-la, Jesus mostrou tudo para ela. Mostrou que aquele casal foi pago para querer vir fazer bagunça. Mostrou quem pagou para eles, para provocar nós. Mostrou para ela que se ela colocasse o casal na rua, sem dar uma explicação, nós iríamos dizer: a avó é ruim. O casal nunca tinha vindo. 2 jovens a primeira vez. Ela devia ter dado uma oportunidade para ver se eles se convertiam. Jesus mostrou tudo para ela em segundos. E ela foi saindo da secretaria com as diaconisas e ela dizia: onde eles estão? E ela estava sabendo de tudo que Jesus já tinha mostrado. Aí falaram: aqui, vó. Levaram ela no último banco e mostraram o casal. E eu estava bem perto, os obreiros estavam perto. Então ela olhou bem para eles, com aquele amor, porque ela só tinha amor, irmãos, ela era um espírito cheio de amor. Peca quem pensa que ela era braba e nervosa, porque é muito ao contrário, viu, irmãos?
Então ela olhou para eles com aquele amor e para provar para nós que ela não ia tirar sem eles merecer sair, ela começou a aconselhar os dois. Também com amor, porque ela sempre teve esperança de salvar. Fosse quem fosse, se ela pudesse dar um conselho para a pessoa permanecer, ela se desdobrava no amor e carinho para querer converter os novos. Então eu ouvi com esses ouvidos, eu estava lá perto e ela disse assim: meus filhos, vocês não conhecem a nossa igreja, é a primeira vez que vocês vêm, e eu vou dizer uma coisa, já teve gente mandada que veio aqui fazer bagunça e acabou se convertendo, e hoje são bons obreiros que me ajudam. Portanto, vocês também poderão ser agraciados. É a primeira vez que vocês vêm, então eu explico. Aqui a igreja é muito santificada. Vocês não veem, mas está cheio de anjos. E daqui a pouco o bispo vai subir no púlpito para pregar, e quem inspira ele é Jesus. Então, se vocês se comportarem, vocês vão ter a grande oportunidade de uma experiência de fé que vocês nunca tiveram em lugar nenhum. Então eu aconselho, fiquem comportados. Igreja não é lugar de namoro, igreja é lugar de respeito, de fé, de conversão, de santidade. Ouça o meu conselho, que eu posso ser a avó de vocês e tenho muito amor por vocês e gostaria muito que vocês permanecessem. Você é um moço tão jovem, quem sabe mais tarde, você se convertendo, você poderá até ser um pastor nosso. E você é uma moça tão bonita, quem sabe você se converte e pode ser uma diaconisa para me ajudar. E nós todos ouvindo o amor que ela tinha por eles. Mas infelizmente eles tinham ganhado para fazer bagunça. Começaram a debochar, começaram a rir dela, começaram com malcriação, falando nomes. E ela deixando eles falar para provar para nós que ela precisava tirar os dois, que eles não eram dignos de ficar em nosso meio. Ainda ela disse: olha, meu filho, vejam bem o que vocês estão fazendo, que aqui é uma igreja muito santa, vocês tiveram uma grande oportunidade de vir aqui, talvez seja a única. E eles bagunçando demais. E nós todos fomos testemunha que ela precisava tirar os dois, eles iam atrapalhar até a mensagem do bispo, porque eles gritavam, falavam nome, tinham ganhado para fazer bagunça. E isso, irmãos, foi uma luta que ela enfrentou durante 16 anos. Ela foi muito perseguida e muita gente pagava para mandar a gente bagunçar, para querer prejudicar a igreja. Eu falo porque tem gente nova que nunca conheceu ela e às vezes pensa que ela era braba e nervosa. Muito ao contrário. Ela era muito humilde, muito amorosa. E o vigor que ela tinha era o poder de Jesus, que dava a ela uma autoridade para ela implantar a disciplina e manter o ambiente da igreja santificado. Como é que ela ia deixar um casal que estava falando até nome feio? Entenderam? Então, depois de aconselhar muito, ela falou: que pena, infelizmente vocês vão ter que sair. E o moço, quem vai tirar nós daqui? A senhora? Ela tinha 1,5 metro de altura. Ele era um moço forte, e ainda debochando. Aí tinha 3 pastores que eram militares. Um era general, outro era major, outro era tenente. E eles estavam de terno, não estavam de farda. Mas quando eles viram o caldo engrossar,
eles foram se aproximando. E ela olhou bem para eles, olhou para o moço, olhou. Ela falou assim: eu não chamei pastor nenhum. Quem está resolvendo esse assunto é eu e Jesus. Então, vocês voltem para os seus lugares, porque homem com homem dá soco. E eles obedeceram. Eles voltaram para o lugar deles e ela continuou. E aconselhou, não teve jeito. Ela disse, então, infelizmente, vocês vão ter que sair. E quem que vai tirar nós daqui? Quá, 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 quá. Ela falou, quem vai tirar vocês não sou eu, é Jesus. Entenderam? Aí ela pediu para os que estavam no banco na ponta saírem, porque eles estavam bem no meio. E foi perto deles, com o dedinho, irmãos. E eu olhava bem nos olhos dela para ver se ela estava nervosa. Porque se eu tivesse que fazer o trabalho dela, eu estava fuzilando. Entenderam? Porque eles xingavam até de nome feio. E eu olhava para os olhos dela, eram olhos de amor. Não soltava faísca de raiva, de braba, não. Porque ela não tinha braveza, ela tinha amor. E eu me admirei muito, que eu era novo, de obreiro, de ver a calma dela, a paz que ela tinha, o consolo que ela tinha e o amor que ela tinha por todos. E eles debochando, ela foi só com o dedinho assim. Vocês não querem a igreja, não querem ouvir o sermão do bispo, não querem se converter, vieram pagos só para fazer bagunça. Então, infelizmente, em nome de Jesus, vocês se retirem. Irmãos, eu senti o poder de Jesus com ela. Não era ela, parecia que era Jesus que usava ela. Um poder que não dá para explicar. E ela calma. Nós tudo meio nervoso, porque a situação estava terrível. E ela calma, como se estivesse bebendo um copo d'água. E ela dizia, em nome de Jesus, vocês se retirem. Irmãos, eles começaram a tremer. Não é medo dela, era o poder que Jesus tinha para usá-la. E mesmo não querendo sair, eles se levantaram, parecia que alguém levava eles devagarinho. Ela não judiou, não foi malcriada, não empurrou, só com o dedinho. Em nome de Jesus, vocês se retirem. Pois eles foram saindo. Ainda xingando, brigando, provocando, não conseguiram ficar. E ela não pôs a mão neles. E tinham que descer a escada. Pois eles foram saindo, foram descendo a escada. E ela ainda rodeou o patamar da escada e olhou para baixo, para ver se eles iam embora. E eles foram xingando e foram saindo. Aí sabe o que ela fez? Presta atenção. Meus filhos, ainda chamou eles. Se vê que eles olharam para ela, ela disse assim, vocês avisam fulano de tal, que é perca de tempo. Ele dá dinheiro para vocês fazer bagunça aqui, porque eu ponho na rua sem pôr a mão. Igual eu estou pondo vocês. Não é eu, é Jesus. Entenderam? Calma. Não era braba, não era nervosa, não era nada. Calma. E eles foram embora. Quem tirou foi Jesus. Entenderam, irmão? Ninguém pôs a mão. Nunca teve briga na nossa igreja. Quando a pessoa não merecia ficar, que tinha vindo mesmo para fazer bagunça, ela tirava sem pôr a mão com o poder de Jesus. Eu quis dar essa explicação porque me perguntaram, pastor, é verdade que a avó era braba? É verdade que ela era nervosa? Eu falei, nunca ela foi braba. Vocês viram alguma vez o irmão Aldo brabo? Vocês viram alguma vez o irmão Aldo nervoso? Não, pois a avó era igualzinha. Era um espírito cheio
de amor. Entenderam, irmãos? E depois que foram embora, ela pegou bala do bolso, deu para as crianças, conversou com as diaconisas, conversou com os pastores. Calma. Aí ela foi vindo pelo corredor do meio, a igreja estava cheia, lotada. Foi num sábado e a frequência era total, galeria e tudo. Aí ela chegou embaixo do púlpito, virou para o povo. Ela falou: olha, meus filhos, eu quero explicar para vocês que eu fui obrigada a tirar aquele casal. Os que estão lá embaixo são prova, porque viram o conselho que eu dei com amor, fiz convite para eles permanecerem. Ainda falei que se eles poderiam ser muito felizes se ficassem em nosso meio. Mas acontece que eles ganharam dinheiro para provocar. E quem mandou eles foi fulano de tal. Falou para a igreja. E o povo tudo em ordem, ninguém se alvoroçou. Aí ela abençoou a todos, falou: agora o bispo vai subir para pregar. E ela entrou na secretaria, o bispo pegou o microfone. Foi uma reunião das mais poderosas que eu já participei. Entenderam, irmão? Esta igreja, como está aqui, sempre foi dirigida diretamente por Jesus, através dos dons dela. E a disciplina, ele falando com ela, olho no olho. Entenderam? Ele dizia: minha serva, eu quero o meu povo assim. Eu quero o meu povo reverente nas reuniões. Eu quero um povo amoroso, que saiba se perdoar, que saiba se tolerar, que saiba se amar, que saiba se respeitar. Eu quero um povo que respeite a direção da igreja. E quero um povo que ame a senhora igual ama a Virgem Maria. Porque eu quero um povo que ame a minha mãe. Porque ela é santíssima, poderosíssima, sempre foi o meu braço forte e realiza milagres na vida de todos os que clamam por ela com sinceridade. Entendeu, irmão? Foi assim que essa igreja foi formada e o bispo Hermaldete nos ensinava assim. E é interessante, uma coisa muito importante que está aqui na mensagem. Quando ela viu que ela já era o Consolador, 1 ano e meio antes de deixar o corpo, ela já sabia que ela era revestida de todo o poder do Espírito Santo, com todos os dons, poderes e virtudes de Jesus. Portanto, ela era já o Consolador. E eu me lembro bem, foi um dia de Santa Comunhão. 1 ano e meio antes dela deixar o corpo. A igreja estava lotada. E ela saiu da secretaria e ficou em pé bem no meio da igreja. E ela disse: meus filhos, de hoje em diante, Jesus imunizou o meu povo. Todos os fiéis nunca mais vão pegar quebrante, mal olhado, obra de inveja e obra maligna nenhum não vai atingir o meu povo, tanto da sede como das congregações e os ouvintes da hora milagrosa. Porque Jesus ouviu o meu pedido e imunizou vocês. A única coisa, vocês têm que ser fiel. A doutrina e a disciplina, porque quem for fiel não será pego de surpresa por mal nenhum, porque vocês foram imunizados pelo poder de Jesus. Ela não dizia do meu poder, porque ela era muito humilde, mas ela já era o Consolador e não podia falar, porque não era a hora. Entendeu? Então o que ela fez? Inclusive ela disse, no começo da igreja, quando entrava algum possesso, os espíritos maus entravam junto. E o bispo pregava para converter as pessoas. Se aquela pessoa possessa se arrependesse, o mal era expulso e não voltava nunca mais. Mas de hoje em diante, não entra mais nenhum espírito das trevas em nossa igreja, nem na sede e nem nas congregações. Por
porque ela já era o Consolador, irmãos. E nos deu toda essa garantia, só que ela não podia ainda falar. Mas quando estávamos na casa dela, diversos pastores, diversos obreiros, o bispo, a irmã Odete e o irmão Aldo, que já era chofer da direção, então ela nos olhava com aquele olhar de carinho, como se estivesse despedindo. E ela dizia, eu vou para um lugar, agora eu vou sozinha, não vou levar nenhum de vocês. Vocês vão me procurar e não vão me achar. Mas eu vou dizer uma coisa. Nenhum de vocês tem os meus dons. Nem o senhor bispo, nem a senhora irmã Odete. Vocês têm os dons específicos para dirigir a igreja e pregar. Mas o meu dom, nenhum de vocês tem. O único no mundo que tem os meus dons é o meu sobrinho Aldo. E apontava para ele. Ele era chofer da igreja. E ela já foi nos preparando para a gente crer, quando ela subisse, que ele que seria o sucessor. Nunca falou nada, mas nos dizia sempre isso. O único que tem os meus dons é o meu sobrinho Aldo. Vocês podem procurar no mundo inteiro, não tem ninguém. É eu e ele. Entenderam? E ele, irmãos, humilde igual ela. Nunca se exaltou, nunca quis humilhar ninguém. Muito ao contrário, ele nos defendia, mesmo sendo chofer. Eu me lembro uma vez que eu tive que enfrentar uma luta e ele me defendeu de unha e dente. Ele era chofer. Com aquele amor, com aquela justiça, com aquela misericórdia, o dom idêntico o dela. E ela dizia, vocês podem crer, o único que tem os meus dons é o meu sobrinho Aldo, mas ninguém no mundo inteiro. Como dizer, vocês não vão acreditar em gente mentirosa. Como dizer, ele é o último profeta. Entendeu? Ela deixou a gente preparado. Tanto é que quando ela deixou o corpo, nós choramos muito, é lógico. A gente dizia, mas como que a igreja vai ficar? No terceiro dia, ela apareceu junto com a Virgem Maria, conforme está nessa mensagem. Apareceu para ele de madrugada, ao raiar do terceiro dia. E disse, Aldo, você não vai ter medo de mim, que eu sou tua tia e tua madrinha. Ele disse, não, vó, eu não vou ter medo da senhora, não. Ela disse, pois essa que está do meu lado é Maria Santíssima. E nós vamos continuar dirigindo a igreja em nome de Jesus, usando os teus dons. Porque é só você que tem esses dons de nascença. Entenderam? Ele até na hora suou muito, ficou emocionado. E ela o abençoou com a Virgem Maria. Aí ele subiu, que ele estava descansando no carro, era de madrugada. Ele subiu as escadas e contou para nós. Nós dissemos, fala para o bispo. Nós sabíamos que era ele, porque a avó tinha explicado para nós uma porção de vezes. O único que tem os meus dons é o meu sobrinho Aldo, mas ninguém no mundo pode procurar, vocês não vão achar. É eu e ele. Entendeu? Aí ele contou para o bispo já sabia que a avó Jesus, tudo tinha falado, que era só o irmão Aldo que tinha os dons. Então o bispo acatou a palavra dele, a irmã Odete também. E ele disse, olha, a avó mandou falar que ela quer que faz o ofício do corpo dela ao meio-dia. Ela ficou 3 dias e meio exposta, igual o irmão Aldo. Faleceu na segunda-feira às 11 horas, igual ele. E foi sepultada no meio-dia da quinta-feira, igual ele. 3 dias e meio, igualzinho. Entenderam? Então o bispo, na hora do ofício, explicou para nós tudo que ela mandou o irmão Aldo falar para ele. Ele disse, a avó mandou dizer que vocês parem de chorar. Porque
porque ela herdou o maior galardão do reino do céu, a semelhança da Virgem Maria como rainha. Naquele dia ainda ele não falou que ela era o Consolador. Ele falou que o irmão Aldo mandou dizer. E ele falou, a avó mandou dizer que ela já apareceu para um irmão, só que não falou o nome dele, que ainda não era hora. E ela vai continuar usando os dons desse irmão para dirigir a igreja. Igual Jesus usava os dons dela para dirigir o povo, o governo teocrático vai ser até o fim. Então os irmãos não chorem mais, tenham fé, tenham muita esperança, tenham confiança que ela é a grande bênção que desceu viva do céu em favor desse povo. Portanto, Deus já decretou no céu a vitória dos fiéis apostólicos. Entenderam, irmão? Ela escolheu até o corinho que tinha que cantar na hora do ofício. Porque nós não ia cantar o 113 no ofício dela, certo? Nós, apostólicos, a gente canta para os membros, para os obreiros. Mas para ela, que hino ia cantar? Fazia um mês que havia sido escrito o Vorrosa Santa Mãe. Um mês. E todo o povo já tinha aprendido. E no meio do hino falava, dás tua vida por amor a Jesus. Entenderam, irmão? E no final, guias a igreja apostólica a Deus, para Deus, Vorrosa, Rainha do Céu. E nós cantamos um mês ainda que ela estava no corpo. É só que ela entendia que nós cantávamos assim. Guias a igreja apostólica a Deus, Vorrosa, Rainha do Céu. E não era, pode ver no inário, 160. Guias a igreja apostólica, acraseado, que quer dizer para Deus. Mas a gente canta guias a igreja apostólica, a Deus, Vorrosa, Rainha do Céu. Parece que está dando a Deus, pois o povo cantou dando a Deus sem saber. Entenderam, irmão? Cantou no ofício dela. Tudo foi preparado por Jesus com as ordens de Deus. Por isso que eu gosto de ensinar. Inclusive tem irmãos que vão se batizar, que pretendem ser obreiros. Tem pastores novos que estão começando. Precisam saber dessas coisas. Entenderam, irmãos? Porque a nossa fé tem que ser firme. Não pode ser vacilante. A avó nunca foi vacilante e nem o irmão Aldo, 44 anos de firmeza. E quando o inferno se levantou contra ele, ele perdoou a todos. Não teve raiva nem nada. Perdoou os caluniosos e dizia para nós, se amanhã um deles se arrepender, eu perdoo de coração. Entenderam? Olha o exemplo que eles nos deixaram. Jesus na cruz disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A avó, quando tinha que deixar o corpo, enfrentou a maior luta que os irmãos possam imaginar. E ela dizia, tenham paz, quem em Deus confiou nunca se enganou, e quem me ofende eu abençoo. Quando me atacam pedra, eu atiro pão. E o irmão Aldo, quando teve que deixar o corpo, os irmãos são testemunha. A luta, as calúnias, as injúrias que inventaram contra eles. E ele dizia, se amanhã algum deles se arrependerem, eu perdoo de coração. Então, irmãos, é por aí que a gente tem que ir. Um perdoar o outro, ser muito unido, ter muito amor por esta igreja, amar a disciplina, porque é uma misericórdia divina para nos salvar e nenhum de nós se perder. Quando Jesus vier buscar a igreja, quem não tiver em ordem, ele que sabe. Ele não vai levar joio para o céu.
Inclusive, ele contou uma parábola para os apóstolos. No final, o joio vai ser queimado e eu vou levar os trigos. Não foi uma profecia? E vai se cumprir, viu, irmão? Os sinais são bem patentes. Eu não estou profetizando nada, porque eu não sou profeta, não tenho dom nenhum. Mas a gente está vendo os sinais se acontecerem. Então, quem quer subir, seja fiel. Que vale a pena, a glória de Deus que nos aguarda, não tem comparação. O lugar maravilhoso que Jesus preparou para nós, não dá nem para explicar. Quem nos contou foi o irmão Aldo, porque ele foi ver lá. E não tinha ninguém, vazio. E a avó falou, não tem ninguém, porque Jesus preparou para o nosso povo. O dia do arrebatamento da igreja, vão subir todos e entrar junto, nesse lugar maravilhoso. Então, irmãos, vale a pena a gente saber perdoar, ser fiel, ser consagrado, ser unido e santificado. E quem for se batizar, façam com fé, com muita certeza. Porque na hora do batismo, que recebem a unção do Espírito Santo e o poder da obediência. Quem se batiza com fé, recebe uma virtude que ele sabe separar o joio do trigo. Ele vai entender o que é bom e o que é ruim. Ele não vai maltratar ninguém, mas não vai aceitar maus convites de ninguém. Vai ser fiel, porque o poder do batismo é para isso. Então tenham essa fé. E os obreiros também. Tenham essa fé. Aliás, eu convido os irmãos obreiros, às 2h, nós vamos dar abertura à aula aos obreiros em cima do Canarim. Às 2h. Então eu convido a todos os membros, os obreiros que quiserem para participar, porque vai ter diversas palestras, muito importante para quem quer ser obreiro e para os pastores. Então aproveitem também esta oportunidade. Irmãos, minha hora venceu. Eu desejo que a Santa Avó, o irmão Aldo, a Virgem Maria, Jesus e o nosso Deus abençoe grandemente a todos e que esta festa seja muito linda até o fim, para a glória do nosso Deus e para o nosso bem. Agora nós ouviremos, irmãos, um solo, a bênção do Consolador, e depois a palavra do pastor Orlando Araújo. Muito obrigado pela atenção e a reverência de todos. Vamos ouvir esse solo. Frescor sobre a relva, como o desabrochar do lírio branco entre a terra, erva do campo, como a pureza da densa neve que cobre as campinas verdejantes, é o bálsamo de suave perfume que envolve em alívio refrescante.
Assim é a bênção da Santa Rosa, derramada por suas mãos poderosas, dá-nos alívio em quantidade, vida, beleza, pureza e santidade. É o maior tesouro que o ouro, mais preciosa do que a prata, mais poderosa que a força do mar, mais gloriosa do que o sol a raiar. Tira das trevas a ovelha perdida, dá liberdade aos cativos do mal, dá salvação à alma arrependida. Da vida eterna aos filhos do reino celestial. Prezados irmãos e irmãs, eu os cumprimento em nome da Santa Vó Rosa, do nosso santo e querido primaz, nosso santo irmão Aldo. Também aos nossos amigos, irmãos, internautas, que estão nos assistindo, acompanhando a nossa reunião matutina. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua amável atenção. Os senhores acabaram de ouvir, nós acabamos de ouvir uma mensagem muito linda, profunda, que nos edifica e nos faz conhecer muito bem a vida, os dons, o poder e a virtude da nossa Santa Vó Rosa e também do nosso profeta, o nosso querido Santo Irmão Aldo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A Igreja Apostólica é fundamentada no Evangelho do Reino dos Céus. A doutrina original de nosso Senhor Jesus, que, através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, nos ensina que sem santidade ninguém poderá agradar a Deus e nem participar de sua glória. Pois Deus Pai é santo, e santo deve ser
todos os seus filhos e filhas, conforme ensinou o Senhor Jesus e está registrado no Evangelho segundo São Mateus. Portanto, sede perfeitos como é perfeito vosso Pai que está no céu. Em sua carta a primeira carta, São Pedro diz o seguinte: portanto, revestindo os vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossas ignorâncias, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. O que é ser santo? É ter em sua alma as virtudes do Espírito Santo, viver na prática do bem, conforme o hino do coral que diz assim: santos, o Senhor nos quer santos, santos, puros, humildes e mansos, longânimos, sóbrios, fiéis, amorosos, benignos, justos, pacientes e sinceros, bons, temperantes, leais, corajosos e cheios de gozo, de fé e de paz. A luz do mundo devemos ser, e o sal da terra também. A própria leitura do hino ensina a prática dessas virtudes: santos, puros, humildes e mansos em vosso falar, longânimes, sóbrios, fiéis, amorosos em nosso sentir, benignos, justos, pacientes, sinceros em nosso pensar, bons, temperantes, leais, corajosos em nosso andar, e cheio de gozo, de fé e de paz em nosso viver. Isto é ser um apostólico, isto é crer em Deus, isto é obedecer. Portanto, isto é ser santo. Quem quiser ser santo e vencer em sua carreira de fé, siga os sábios conselhos deste hino, procure andar na verdade e busque a cada dia a graça da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que aí a pessoa vai sentir o que, irmão? Viveram entre nós, vai sentir aquelas mesmas virtudes desses santos que muitos de nós conhecemos. Eles que viveram entre nós, se santificaram, seguindo passo a passo o exemplo de Jesus, nosso Senhor, e da Virgem Maria, e vencedores hoje estão nos céus. Nós apostólicos devemos seguir os exemplos que estes santos nos deixaram. Portanto, não aceite a
pregação errada de alguns que dizem que ninguém pode ser santo, pois vivendo no pecado, ninguém será santo mesmo. Mas vivendo a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica, serão bem-sucedidos e alcançarão a perfeição de sua alma e serão santos e filhos de Deus. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo jamais nos enganaram, mas sempre pregaram a verdade, afirmando que sem santidade ninguém herdará os céus e nem verás a Deus. Busquem viver a cada dia em santidade e em suas orações peçam a esses santos de Deus que lhes ajude a vencer as lutas diárias para que sejam santos e perfeitos em todo o seu viver. Faça o bem, pois no devido tempo colherão o bem e serão muito abençoados. No entanto, aqueles que semear o mal, colherá o mal. Está vendo, irmãos? Isto é uma realidade, porque na doutrina está dito, plante o que você quiser, só que você vai colher o que você plantou. Isso é de justiça. Então ninguém perde por plantar o bem. São ensinos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a fim de que possam contar com todo o amparo celestial e serem muito felizes em seu viver. Prezados irmãos, agora eu lhes faço como uma pergunta. Por que eu preciso viver em santidade? Porque eu, em primeiro lugar, amo a Deus. Eu tenho Ele como meu Pai, meu Criador. Ele me criou à sua imagem e semelhança. E Ele é santo, santíssimo, o nosso Pai. Então, se Ele é santíssimo, Ele me criou à sua imagem e semelhança, eu preciso ter santidade, para que eu possa sempre continuar sendo filho dEle, que eu nunca perca a comunhão perfeita com Ele, e que eu sempre possa estar na mesma unidade de espírito com Ele, porque Ele não me criou para o mal. Ele nos criou para vivermos aqui nesta terra até um tempo que Ele achar por bem que nós vivamos nesse corpo, mas a nossa morada eterna não é aqui. Nós estamos aqui, irmãos, é uma vida passageira. Estamos aqui até o dia que Ele permitir. Uns têm os privilégios maiores, né? Vai até 80, 100 anos, passa até dos 100 anos. Outros, enfim, vão antes, mas o certo é que nós não podemos perder aquela unidade de espírito com Ele. Porque, em segundo lugar, eu estou pertencendo a uma igreja. E essa igreja é santa. Essa igreja, quem formou ela, foi para quê? Para criar santos, formar santos para Deus. É uma doutrina santa, uma doutrina perfeita, uma doutrina que santifica, que purifica
a alma de cada um de nós. Por quê? Ainda ouvimos uma profunda e linda mensagem. Tivemos entre nós um privilégio, ou vamos dizer, tivemos a honra, muito de nós, de ver aquela que hoje lá no céu coroada como Consolador. Beijamos sua mão e, portanto, Deus deu a ela um galardão precioso de ser o Consolador da promessa de Jesus. Mas por que que ela herdou esse galardão? Ela sempre foi santa. É tanto que o irmão Aldo às vezes chegava a afirmar, ela fazia uma pergunta, algumas perguntas, ele dizia: tia, a senhora é uma santa. E é mesmo, sempre foi uma santa. E ela também, unida a Jesus, ele a usava constantemente. Nós ouvimos ela falar: meu Jesus, meu Senhor. Jesus tomou conta dela durante todo o período que ela esteve nesta terra. Irmãos, agora alguém pode até pensar: mas eu não a conheci. Mas ela conhece o senhor, ela conhece a senhora. Você, jovem, ô jovem, vocês, alguns de vocês que são mais novos, né, meninos aí, às vezes diz: nossa, eu não pude conhecer nem o santo irmão Aldo enquanto estava no corpo físico, mas ele te conhece, ele te deu a vida. Quantas vezes sua mãe com você nos braços, às vezes você pequenino, às vezes até doente, e a mãe com lágrimas nos olhos, os pais dizem: ô vó, ô irmão Aldo, tenha misericórdia, eu quero criá-los para os céus. Esse meu filho, essa minha filha, talvez você não sabe disso, sua mãe, seu pai. Conte, irmãos, para eles: olha, se você está na igreja, você hoje é um corista, você é um músico, fale para eles, conte isso. Quando você era pequenino, como que foi a saúde tão precária que eles tinham, não é? Tão frágil. Fale para eles. E aí, jovens, vocês então devem pensar: nossa, eu tenho de agradecer muito a Deus, agradecer ao irmão Aldo. Eu não o conheci, ele fisicamente, mas ele me conhece, ele me livrou da morte. E lógico, agradecer, ser grato também ao seu pai, à sua mãe, carinhoso, obediente, não maltratá-los. Vocês vão se batizar, porque nós temos muitos meninos, jovens, né, completando a idade, que sábado vão se batizar. Então vocês vão dar um passo seguro na sua vida. Diga: eu vou me batizar, mas com santidade na minha alma. Eu quero receber o selo. Esse selo é a unção do Espírito de Deus. E vocês todos aí, já é de todos, de qualquer idade, deve pensar: eu vou assumir um compromisso com Deus, com a Santa Vó Rosa, com Jesus, com Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo. Às vezes, alguém pensa assim: a minha responsabilidade vai aumentar. O Filho de Deus, ele nunca tem direito de pecar, de maneira nenhuma. Porque o pecado impede a pessoa a se santificar. Como que uma pessoa vai santificar a sua alma? Como é que a pessoa pode ser santo, né, ter uma santidade na alma, se ele não está em comunhão com Deus e jamais participando daquilo que é
pecaminoso? De maneira nenhuma. É como é muito conhecido, não é? O dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Vai precisar amar a um. E o quê? Desprezar o outro. Agora, quem é que nós vamos amar? Claro, o nosso Criador. Amar a Deus de todo o nosso coração, nosso entendimento. Amar a Jesus, aquele que deu sua vida por nós. Deus sem sacrifício. Amar a sua mãe, Maria Santíssima. Uma mãe, olha irmãos, que mãe, não é? E ela não é só mãe dele, não, é nossa mãe. E vou mais além, mãe de Deus. Por quê? O Pai a considera também como mãe, como uma mãe verdadeira. Por quê? Ela cuidou muito bem do seu filho, Jesus. E cuida de nós. Cuida de todos nós. Aí, cada um deve pensar, eu preciso ser muito sincero e leal para com a minha igreja, com a minha fé. Ninguém jamais vai tirar a minha fé, porque não pode, né, irmãos? O apostólico, ele não pode estar nesta igreja e pensando nas coisas do mundo, porque aí ninguém pode, além de não poder servir a dois senhores, não pode andar em dois caminhos, porque se for assim vai se perder. Precisa então seguir a quem? Quem foi que falou, eu sou o caminho? Quem foi? Os irmãos sabem, nós sabemos. Foi Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que ele disse mais? Ninguém vai ao Pai se não for por mim, por Ele. Então cada um deve pensar, eu quero amar a minha igreja. Eu quero a cada dia ser um apostólico melhor, não melhor do que o outro, mas no sentido espiritual. Assim, uma pessoa, por exemplo, ele tem a sua profissão, ele começa lá, por exemplo, tão simples, numa área tão simples, aí ele vai pensar, eu quero crescer na minha profissão, eu quero ser um profissional, não é? Para isso, vai ter o quê? Ele vai fazer um esforço. E no sentido da fé, no sentido espiritual, cada um precisa pensar, agora como que eu vou crescer na fé, no sentido espiritual? O que eu devo fazer? Muito fácil. A oração. A oração, todos sabem, nós falamos muito. A oração de um justo, ela é ouvida nos céus. O ouvido de Deus está atento às nossas orações. Então, para mim, poder ter mais direito a uma bênção, eu preciso, lógico, ser mais humilde, mais sincero. Eu não posso ser orgulhoso. Eu não posso ter orgulho na alma, achar que eu sou superior, que eu sou melhor do que todos. Não. O mais poderoso é aquele que representou Deus entre nós. Aí muitos o conheceram. O profeta irmão Aldo, os irmãos puderam ver a humildade daquele profeta. Humilde. Eu falo com conhecimento de causa. Às vezes, pessoas chegavam a dizer, quem é ele? Me lembro que às vezes ficava de porteiro, lá quando ele fazia fila, ali na porta de entrada. Uma vez um senhor chegou, quem é esse senhor? Todos em fila, irmão, cumprimentando, abraçando, não fazia distinção de ninguém, aquele carinho, aquele amor, atencioso em ouvir cada um, e ele lá observando. Cada gesto do irmão Aldo, aquele senhor dava risada. Se vê que ele achava uma coisa muito linda. Diz, nossa, aí ele não aguentou, expressou, nossa, que homem humilde.
Aí ele falou, eu posso cumprimentar o irmão Aldo? Eu posso cumprimentar ele? Aí o irmão Aldo deu uma olhadinha assim, o que ele quer? Eu falei, ele quer cumprimentar o senhor. O irmão Aldo vem de encontro, oba! E aí ele foi, beijou a mão do irmão Aldo, ele observou como é que os nossos irmãos estavam fazendo, procedendo. Aí ele saiu, irmãos, na porta ali, pôs a mão assim, olhou para cima e falou, nossa, hoje eu senti algo que eu não tinha dentro de mim. Aí faz lembrar de Jesus, virtudes. Não é? Jesus diz, alguém tocou em mim. Ué, mas por que, Senhor? Tanta gente, porque de mim saiu virtudes. O irmão Aldo, então, tocou na alma dele, aquele homem saiu feliz. Irmãos, e agora, voltando aos apostólicos. Qual que é o nosso dever, irmãos? Eu estou numa igreja verdadeira. Essa igreja não ilude ninguém, viu, irmãos? Não, é uma igreja que o senhor, a senhora, ó pais, quando às vezes os seus filhos perguntar, pai, essa igreja é mesmo a verdadeira? Fale com segurança, sim, ela é verdadeira. Mas por quê? Pais, dê uma explicação para eles. Os senhores sabem, os senhores têm conhecimento, os senhores têm ensinamento. E aí ajuda os seus filhos, para que eles também cresçam. Tanto na estatura física, como com aquela fé. Na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Maria Santíssima. Ensine-os para que eles possam ser verdadeiros apostólicos que mais quando chegar lá para a idade de ser um adolescente, um jovem, uma jovem, eles possam ter uma santidade na alma, porque isso é preciso, necessário. Portanto, irmãos, cada um deve pensar assim. Nossa, mas que honra para mim eu ter conhecido esta igreja. O maior privilégio que eu tive na minha vida, sim, eu concordo. O maior privilégio. Irmãos, é como muitas vezes nós dizemos, é a pérola preciosa. Uma igreja, irmãos, que por causa da sua doutrina, a disciplina, quem a dirigiu, principalmente quem implantou a disciplina a pedido de Jesus, por amor a esses santos, nós repudiamos tudo que é desse mundo. Eu não estou dizendo que alguém não vai mais trabalhar, não só mais cuidar. Não, não é isso. Trabalhe e seja honesto. Não logre a ninguém. Não engane os outros. Apostólico tem de ser justo. Não passe a mão em nada que não é seu. Trabalhe para você ter o necessário. É com o seu suor que o senhor vai ter o seu necessário, que vai te garantir uma subsistência física falando. Mas eu lhes digo, irmãos, que no sentido espiritual, principalmente quem tem um ministério brilhante, muitos cantam, tocam, regem, e outros, então, têm o dom da palavra, prega mensagens. Pense em Deus, busque em Deus. A avó sempre dizia, meus filhos, quando vocês for para subir no púlpito, ore, peça a Jesus. Peça a Jesus para te ajudar, para te inspirar. Suba com humildade. E hoje, irmãos, então nós acrescentamos, nós pedimos a Jesus, é claro, o Pai, Maria Santíssima e a ela, Santa Vó Rosa. E mais além, o irmão Aldo, me ajuda. Todos nós, nenhum
deve pensar, não, quando chega a hora, eu subo para o púlpito, a inspiração vem. Eu estou me lembrando, uma vez, numa reunião matutina, a irmã Odete estava realizando aquela reunião e chegou a dizer que tinha pastor que afirmava, eu estou inspirado, eu estou falando isso que eu estou inspirado. Ela diz, ô senhor, você não sabe se você está sendo mesmo inspirado. Deixa o povo avaliar, o povo sabe se você está sendo inspirado ou não. Então, podemos nos exaltar. Se eles eram tão humildes, realizavam um trabalho tão perfeito, com tanta sabedoria, por que agora nós vamos nos achar que já somos, não é? Os capazes? Sim, devemos buscar e ter aquela confiança. Deus vai me ajudar. O irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, eu vou com fé. Sim, é o nosso dever. É a mesma coisa no trabalho do coro. Não, eu faço solo, eu canto, eu tenho talento, eu sou o melhor. Não, nunca se acha o melhor, nunca. Nunca se acha o melhor de todos. Porque se você pensar assim, isso é orgulho, hein? Não. Eu me lembro uma vez, o irmão Aldo estava numa congregação e houve um programa bonito, não é? Santa Comunhão. E o irmão Aldo sempre ficava, né, perto dos regentes, na hora do que estava sendo apresentado o programa. A igreja sabe disso, os que frequentam as congregações do interior, aonde o irmão Aldo esteve pessoalmente. Aí um dos nossos irmãos, isso eu estou falando porque ele me contou. E aí ele falou, opa, hoje eu vou fazer um solo, eu vou cantar igual fulano. Aí chegou a vez dele, ele foi lá, cantou. Aí, o irmão Aldo cumprimentando o povo. Depois que ele achou a oportunidade, ele chegou lá e falou, irmão Aldo, o senhor ouviu eu cantar? Ele falou, não, eu não ouvi você cantar. Não, eu não ouvi. Ué, irmão Aldo, o senhor estava aqui. Não, eu não ouvi você cantar, não. Aí ele falou, mas como assim? Aí ele foi para o lugar dele, aí ele ficou quieto, pensativo, falou, vocês não cantam o hino? Não cante, meu irmão, só por cantar, não é? E às vezes, a pessoa, quando não tem uma santidade, vai para os lugares inconvenientes, vai para, às vezes, se expor, não é? Ainda coloca lá na internet, estou aqui em tal lugar, uma situação que nunca um apostólico devia estar numa situação daquela, fora totalmente da disciplina. Aí, quando chega o momento, vai diante do microfone, uma letra linda, profunda, um hino muito bonito. Mas alguém ouve e diz, nossa, essa irmã é aquela que postou lá na internet, eu vi ela assim, assim, assim. Esse irmão é aquele que eu vi assim, assim. Ô irmãos, pense bem. Deus recebe um louvor assim, eu não estou julgando que eu não sou juiz. Mas uma coisa eu digo. Volto lá naquela tecla da santidade. Você precisa pensar, nós precisamos pensar. Deus é Deus. Eu me lembro uma vez, estava conversando com o irmão Aldo falou, olha, num resumo de palavra, o irmão Aldo diz, Deus é muito bom. Eu falei, é mesmo, né, irmão Aldo? Deus é boníssimo, o irmão Aldo afirmou, só que ele é exigente. Aí ele, na conversa que tivemos, ele diz, eu também, eu exijo.
Exigir o quê? Não, não é nada financeiro, não. Santidade, humildade, consagração. É nosso dever. Nosso dever. Você não canta, até mesmo nossos corinhos, eu sou santo, vivo com Deus. Será que você está sendo santo mesmo? Ou apenas está lendo ou cantando, falando com a voz? Eu sou santo, vivo com Deus. E os seus atos? Lá no passado, aqueles homens experientes, eles chegaram a dizer: mostre a tua fé sem as tuas obras. Ninguém pode provar que tem fé, porque as obras não confirmam. Então a pessoa precisa... Irmãos, olha, na realidade, precisamos viver o que aprendemos. Não é aprender, porque nós aprendemos em matéria de doutrina, a doutrina mais profunda, essa aqui é original. Foi Jesus que pregou. E hoje revelada, não é? Vamos dizer assim, com tanta profundeza, mas fácil de entender, com clareza. Então, olha aonde nós já estamos. E principalmente se nós lembrarmos da palavra de Jesus, quando ele falava que enviarei o outro Consolador, ele, no caso, o Consolador, irá falar o que eu não pude revelar, ensinar. Não é? Todos até há hinos que cantam assim. Então nós estamos, olha como nós estamos numa era, a era do Consolador. Irmãos, num resumo de palavras, nós somos o povo muito e mais privilegiados que já andou, que existiu nesta terra. Por quê? Vamos ver. Deus o Pai, Jesus, Maria Santíssima. Agora, na era do Consolador, a Santa Vó Rosa, né? E o Santo Irmão Aldo. Então, nós tivemos um privilégio de conhecer o Consolador da promessa de Jesus, o último profeta do amor, como até todos nós afirmamos. Olha o privilégio que nós temos. Mas juntos com esse privilégio há também, lógico, a responsabilidade. Irmãos, eu lhes digo uma coisa, essa igreja não pode falhar não, em nada. Não pode. Na obediência, na consagração, na santidade, no amor. Se você vê o teu irmão caindo, não puxa o tapete não, viu, irmãos? O irmão Aldo não fazia isso. Ele estendia a mão. Se ele percebia que alguém estava caindo, ele estendia a mão para tirar a pessoa do abismo. Então, irmãos, nós precisamos amar, lógico, a Deus o Pai, a Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, amar também uns aos outros, não amor malicioso. No coração do Filho de Deus não pode ter malícia. Não pode. Ué, não são irmãos? Não foi criado no início lá, eu já afirmei, não fomos criados pelo Pai? Então nós somos irmãos, nós somos a família de Deus aqui na terra. A família apostólica. Então essa família, ela tem de se amar. Porque é uma família de Deus, é a família que Deus tem a esperança de que todos os seus planos se cumpram nesta igreja. É como o pastor afirmou, já tivemos entre nós o Consolador, não é? Afirmando na época atual. O último profeta, agora é preparar o que eles estão fazendo, preparar o povo de Deus. Por quê? Porque Jesus vai vir.
Ele não ensinou em vão lá, não, Jesus falou, e até muitos cantam que vai haver pranto, choro, ranger de dente, naquele dia que Jesus vier. Enquanto que para o salvo vão subir alegres, glorificando a Deus. E aí, vai subir todos, né? Eu fico na igreja como eu quero, eu obedeço naquilo que eu gosto, porque tem pessoas que fazem distinção. Obedece uma porcentagem, aí escolhe, diz eu obedeço nisso, naquilo. É uma parte tão essencial, claro, obedecer tudo, mas nessa parte, no meu, olha só a expressão, no meu ponto de vista, acho que não precisa. Como não precisa? Como é que você vai ser santo? Como é que nós vamos ser santos se nós não vivermos a vida dos santos aqui nesta terra? Irmãos, ou você tem uma mentalidade que é lá que você vai acabar de se santificar. Não, a santidade a pessoa se adquire aqui. É aqui que ele vai aprender a ser santo. A santidade depende muito do que o homem faz. Homem e mulher, né? Se esse homem é de Deus, obediente, consagrado, é uma pessoa que diz, não, isso aqui eu não faço porque eu sei fazer distinção. Deus me deu um dom de discernir o bem do mal. Eu não quero. Eu vim lá de fora. Eu praticava isso lá fora. Agora eu vou estar na igreja e vou praticar isso? Não, jamais. Agora eu vou procurar o que é de Deus. É como diz na doutrina. Porque buscai o que vem de cima, o que vem de Deus. É os ensinamentos. É aquilo que nós estamos aprendendo. Isso aí é uma doutrina, um ensino precioso que vem para santificar, para preparar nossa alma para o reino dos céus. Irmãos, às vezes eu fico imaginando, já pensou? Um apostólico, então, mesmo sabendo, como eu afirmei há pouco, quando Jesus vier me buscar ou nos buscar, aí os remidos vão para os céus. E alguns que, quando Jesus vier buscar, se não estiver em santidade, não é? Se não tiver o preparo espiritual, aí os salvos vão subindo e muitos vão dizer, ô Jesus, eu falei no teu nome, ô irmão Aldo, eu beijei a mão do Senhor. Você beijou, mas por que não aproveitou a oportunidade enquanto você tinha essa oportunidade? Ô irmão Aldo, me leve, eu não quero ficar. Outro dizer, ô vó, eu não quero ficar aqui, me leva. Será que eles vão contrariar Jesus? Não. Ambos são unidos. Agora, é cada um de nós que precisamos pensar. Já pensou, irmãos? A pessoa tem, não importa se tem 20, 30 anos de igreja, ou que seja 5 ou 10, e a pessoa perder, quantas vezes assentado nesses bancos, cantando letras e hinos tão bonitos. E aí, Jesus, Ele sabe julgar. Ele aplica o seu juízo. A Santa Vó Rosa também. Então, irmãos, vamos nos preparar. Vamos nos santificar. Vamos a cada dia buscar. E para buscar isso aí, tem um custo. Não é monetário. Mas como então? O quê? Irmãos, você orou hoje? Ô internautas, irmãos, os senhores que são apostólicos, estão me ouvindo, o senhor lembrou de fazer a oração, levantou correndo, diz, nossa, eu estou atrasado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não teve um tempo para orar? Então, nós precisamos fazer o quê, irmãos? Deus deu a oportunidade, mais um dia, abrindo nossos olhos. Aí nós vamos, então, dobrar o nosso joelho. Não é fanatismo, não.
E vamos dobrar os nossos joelhos, agradecer pelo repouso e pedir um novo dia, uma bênção. Pai, que eu conserve a santidade da minha alma. Irmão Aldo, irmãos, o irmão Aldo está esperando você falar com ele. Às vezes alguém diz, puxa vida, eu estou com a luta na família, no trabalho, no lar. Você só comenta, você só fica pensando. O irmão Aldo está esperando o senhor orar, irmãos. Mas eu oro, mas orar com fé, não é uma oração só por dizer que orou. Orar com fé. Mas eu creio, mais ainda. Eu vou pedir à Santa Vó Rosa. Eu vou pedir ao Santo Irmão Aldo para me ajudar. Nós precisamos. Vamos pedir. É o nosso dever. Pedir com fé, com devoção. O irmão Aldo é um anjo. Ele sempre foi um anjo poderoso aqui entre nós. O povo tem de aprender, irmãos. Nós estamos agora num período que vivemos pela fé. Quem tem fé, vence e vencerá. Ou será que vai exigir que o pai mande o irmão Aldo, mande Jesus? Não, eles já cumpriram a missão deles. Eles estão nos dando as condições para nós vencermos e estão nos esperando lá nos céus. E o preparo, a doutrina, os ensinamentos. Então, quantos que dizem, ai, aquele anjo de Deus entre nós? Sim, que felicidade, que gozo nós sentíamos quando via o Santo Irmão Aldo, quando víamos ele, quando nos aproximávamos para beijar a sua mão. Hoje, irmãos, pode crer, alguém diz, puxa vida, o irmão Aldo não está aqui. Ele está, não fisicamente, ele está aí ao lado do Senhor, está ao lado da irmã aí. Oh, mas se o irmão Aldo estivesse aqui fisicamente, eu ia contar todos os problemas que estão lá no meu lar. Ele está sabendo, ele sabe o que está lá acontecendo na sua casa. E o senhor e a senhora, ore, ô irmão Aldo, eu sei que o senhor sabe, o senhor sempre teve um dom, esse dom foi dado por Deus, o senhor sempre conhece a nossa vida, o nosso espírito, irmãos. É como se a gente vai ler o que está escrito aqui, essas páginas. O irmão Aldo faz uma leitura do nosso espírito. Ah, é? Então peça a ele, irmão Aldo, me ajude. Não fique aqui preocupado com a sua família lá em casa não, viu? Fique aqui, o irmão Aldo está cuidando do senhor, da senhora. Ele está cuidando lá da sua casa, viu, irmãos? Da sua família. Porque se o senhor estiver aqui preocupado, porque o que será que está acontecendo? Não, confie em Deus. O Deus que te protege aqui, se eles merecer, eles são protegidos lá no seu lar, na sua casa, aonde estivermos. Irmãos, que Deus possa abençoar a cada um, dando-lhes muita paz, muito gozo, muitas felicidades. Irmãos, foi um prazer muito grande falar com todos, também os nossos irmãos internautas, que Deus abençoe a todos. Um feliz batismo para os nossos irmãos e irmãs, que sábado vão se batizar, e uma festa muito linda, como está sendo até o término, quando nós ainda teremos várias programações, não é? Vamos ter a reunião do ministério, vamos ter também o que? Santo Batismo, Santa Comunhão no domingo, e na segunda-feira vamos exaltar o nome desse profeta, nosso querido e santo irmão Aldo, pelo lindo e glorioso galardão que ele recebeu no dia da sua coroação. Que Deus abençoe a todos, e vamos ouvir o coral que irá cantar o hino Anjo de Deus entre nós.
só guardar na nossa fé, não é? Sermos sempre muito fiéis a Deus, ter a santidade na alma. Um dia nós vamos rever Ele, a Santa Vó Rosa, na glória celestial. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua amável atenção. Os internautas também, obrigado. Que Deus abençoe a todos os senhores, a senhora e a você, jovem. Por gentileza, os que puderem, vamos ficar em pé. Nós vamos finalizar a nossa reunião com uma oração para agradecer a Deus, Pai Celestial. Ó Deus onipotente, nós não temos nem palavras, Pai, para expressar do profundo da nossa alma o quanto nós estamos felizes de ser pertencentes a esta igreja, pertencer a essa família, uma família tão linda que o Senhor tem aqui nesta terra, para que um dia todos os teus planos se cumpram e o Senhor possa cumprir toda a sua vontade. Eu imagino, Pai, que o Senhor olha para esta sua igreja, vê com os seus olhos, é claro, sabedor de tudo e conhece a todos nós. Pai, o Senhor olha com aquele olhar de esperança para ajudar, porque sempre demonstrou o amor, o carinho, a bondade que o Senhor sempre teve pelos seus filhos, pela tua igreja aqui nesta terra. Nós te agradecemos, Pai. Sempre olhe, continue olhando por nós, Pai. Estamos aqui nesta terra. O Senhor vai nos deixar até o dia que o Senhor achar que convém nos deixar, e nos preparando cada vez mais, e também para fazermos a tua vontade. Nós vamos buscar mais humildade, sermos mais mansos, mais bom de coração, procurarmos também ser como o Senhor Jesus foi, mesmo sendo chicoteado, martirizado, caluniado, humilhado, mas o Senhor Jesus ainda dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, nós temos isto como exemplo. Temos também o irmão Aldo, que viveu entre nós, muito humilde, aquela humildade. Ele viveu o que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Sim, irmão Aldo, nós podemos constatar isso na sua pessoa. Por isso que o Senhor está recebendo desse povo esta adoração, esta glorificação, porque realmente o Senhor ganhou o nosso coração. Nosso voto de confiança é para ti, porque nós, irmão Aldo, cremos piedosamente que o Senhor está entre nós. Parabéns, irmão Aldo, queremos te parabenizar pelo seu lindo galardão, pela sua linda coroação, e muito obrigado pelo que o Senhor fez, continua fazendo e farás por cada um de nós. Estaremos sempre, irmão Aldo, junto com o Senhor, e lógico, precisamos de ti, precisamos da sua bênção. Ó vó, receba a nossa gratidão, nosso reconhecimento por tudo que a senhora tem feito por nós. Que santa, tão linda, tão maravilhosa. Vó, toda a nossa mais profunda gratidão à senhora, a Jesus, ao Pai que te formou para ser esse consolador que nós temos entre nós. Te agradecemos também, ó Virgem Maria, Mãe. Nós amamos, nós até admiramos muito a sua pessoa, a sua santidade. Mãe, nós queremos ser abraçados por a Senhora, que as tuas mãos, que é um manto protetor, cubra-nos com o teu poder, com as tuas virtudes. Olhe, santas, poderosa, santo profeta irmão Aldo, por aquelas pessoas que têm os seus nomes nessa caixa pedidos de oração.
Alguns que estão lá no seu lar até recomendou, você vai para a sede, leva o meu nome, coloca na caixa de pedido de oração. E aqui está o nome de parentes conhecidos que até não vieram de longe, daquelas congregações, do interior, outros estados, mas o seu nome está aqui. Irmãos, confie. O Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a Mãe Virgem Maria, o Pai Jesus está abençoando a todos de acordo com o mérito. E agora, meu Deus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado por esta reunião matutina e peço que continue conosco, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar e inspirar em tudo que temos para realizar durante esta semana. E amanhã também reuniões, no sábado o santo batismo. Então, que todos possam ser muito felizes. Irmãos, receba a bênção do Pai, nosso Deus, de Jesus, Maria Santíssima, a bênção, o consolo da Santa Vó Rosa, a bênção do Santo Irmão Aldo esteja com todos. Amém.